Olá, sextos anos. E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje, o assunto vai ser um pouquinho diferente. Vamos abordar mais temas gramaticais. Então, vocês vão conhecer um pouco do modo subjuntivo. Aliás, já conhecem, né? Só vão aprimorar um pouco o modo subjuntivo e o modo imperativo, tá? No assunto de verbos, que se encontra no livro 3, nas páginas 23 até a página 27. Então, peguem o material e acompanhem comigo. Então, vocês já começaram a ver com a professora Jéssica o que é verbo, né? Verbo é a parte da gramática que estuda a ação do sujeito. Então, ele está relacionado à ação, estado ou fenômeno da natureza. O verbo, ele é dividido em tempo, temos os tempos passado ou pretérito, presente e futuro. Temos os modos indicativo, subjuntivo e imperativo. E temos dois tipos de verbos: os verbos regulares, que são aqueles que não sofrem alteração nenhuma, e os verbos irregulares, que são aqueles que sofrem alteração. Que tipo de alteração? Deixa eu pegar a caneta. Se o verbo, por exemplo, aqui temos o verbo ficar. O verbo ficar, né? Vou tentar escrever aqui. Temos aqui o verbo ficar. Eu sei que não vai ficar 100%. Pronto, o verbo ficar, certo? Quando ele foi conjugado, independente do tempo, do modo, ele sofreu uma alteração aqui, certo? Ou seja, eu fiz uma troca de uma letra, retirou uma letra e foi colocada uma outra letra. Isso é chamado de verbo irregular. E o verbo regular é aquele que não sofre alteração nenhuma. Ou seja, ele se mantém no mesmo padrão. Nem o começo dele, que é chamado de raiz, que é essa parte aqui do verbo, e nem o final, que é chamado de desinência, sofreu alguma alteração, ou seja, eu retirei uma letra ou acrescentei alguma letra, troquei uma letra. Então, é esse tipo de alteração que o verbo sofre, ele é chamado de irregular. Quando ele não sofre, ele segue o padrão da sua conjugação, de acordo com o tempo e o modo, ele é chamado de regular, tá? Então, observem aqui para tentarem responder o 12º quesito. Sabendo dos tempos verbais que atestam sobre fatos, agora é a hora de conhecer os que apresentam as noções de possibilidade e dúvida. Então, com Jéssica, vocês viram o modo indicativo, que é aquele que atrela fatos ocorridos no momento da fala, ou seja, no presente, fatos habituais no presente, ou seja, eu como todos os dias, eu faço, enfim. Vocês vão conhecer hoje comigo o modo subjuntivo, que é aquele que trabalha com as possibilidades, com a dúvida, ou seja, uma possível ação. Ela pode acontecer ou não, tá? Então, ela está relacionada a algo futuro, ok? Então, observe as expressões verbais destacadas e faça a correspondência das frases a seguir com a descrição adequada sobre o tempo em que estas afirmações foram feitas. Então, deixa eu só apagar aqui esse ficar que eu escrevi, ok? Vamos lá. Eu vou pegar o apontador de laser. Então, a primeira frase é: se Frida Kahlo não fosse tão talentosa, ela não seria famosa. Isso na letra A. Letra B, é necessário que Frida fique sozinha para se inspirar.
Ou letra C, quando Frida começar a pintar, ela se sentirá melhor. Então, qual dos três expressa a possibilidade de que uma ação possa acontecer lá no futuro? Ou seja, é uma possível ação, há uma possibilidade de ainda acontecer lá na frente. A B ou a C. Aí vocês vão colocar aqui. Segundo, expressa desejo ou suposição sobre uma ação presente ou futura. Ou seja, é algo que eu desejo que aconteça. É de mim, tá? E ou, né, expressa a possibilidade ou desejo sobre uma ação passada, presente ou futura, ou seja, uma ação que já aconteceu, que acontece no momento da fala ou que ainda vai acontecer. Aí vocês vão marcar. As frases que foram analisadas foram construídas a partir dos tempos verbais que indicam possibilidade de fazer ou de ter feito algo. Ou seja, sempre trabalha numa ação possível, numa ação que eu desejo, numa possibilidade. Esse modo, esses tempos, né, compõem o modo subjuntivo. Então, quando se fala de subjuntivo, é algo que eu espero que aconteça. Eu desejo uma ação possível, tá? Então, estão no modo subjuntivo todas as formas verbais que apresentam as noções de possibilidade. Então, destaquem aí. Eu vou destacar aqui para vocês e vocês vão acompanhar comigo aí de casa, com o livro, tá? Então, quem estiver com o livro vai destacar também. Então, noções de possibilidade, suposição, dúvida ou desejo de que algo tenha acontecido ou que algo aconteça. Então, são eles o pretérito imperfeito do subjuntivo, no caso é o fosse, presente do subjuntivo, fique, e o futuro do subjuntivo, começar. Geralmente, uma dica aí, o subjuntivo ele vem acompanhado com quando, espero que, ok? Pode ser que. Então, ele sempre vem acompanhado desses marcadores. Então, aí, temos os três tempos. O pretérito imperfeito do modo subjuntivo, ele expressa uma possibilidade ou desejo sobre uma ação passada, presente ou futura. Ele trabalha em cima de uma condição, ou seja, a ação só vai acontecer mediante algo, tá? Então, se eu viajasse pela Europa, ficaria famoso. Então, ele trabalha em cima de uma condição. Qual é a condição de eu viajar para a Europa? É se eu ficar famoso. Então, se eu não ficar famoso, em determinado momento, não vai ter como eu viajar pela Europa. O presente do subjuntivo, ele expressa desejo ou suposição sobre uma ação presente, ou seja, uma ação do momento, ou uma ação que ainda vai acontecer, tá? Caso eu viaje pela Europa, posso me tornar um grande artista. Então, qual é a condição, né? Qual é o desejo de eu me tornar, de eu viajar pela Europa? É se eu me tornar um grande artista. No futuro, expressa a possibilidade ou desejo de um fato que ele pode ser que aconteça lá na frente. Quando eu viajar pela Europa, vou me tornar um grande artista, ou seja, a ação vai ainda acontecer lá na frente,
tá? Ou seja, eu ainda vou me tornar um grande artista, eu não sou. Ok? Então, vamos agora ao modo imperativo. O que o modo imperativo trabalha? O modo imperativo, ele trabalha com uma ação expressando ordem ou um conselho, né, ou uma sugestão sobre algo, tá? Então, todas as ações que expressam ordem, conselho, imperativo, ok? Então, geralmente o imperativo, ele não trabalha com a primeira pessoa. O que é a primeira pessoa? Eu. Eu não vou empregar ordens a mim, eu sempre vou empregar ordens a outras pessoas. Ou a única pessoa ao qual vai trabalhar com eu no imperativo é a primeira do plural, só que é uma ordem conjunta, ou seja, eu estou empregando a ordem a mim, eu, e ao grupo que eu estou participando, ou seja, nós. Tá? Então, eu ainda estou, mesmo utilizando a primeira do plural, empregando ordem a alguém além de mim. Tá? Então, vamos lá. Por fim, relembre as frases do quadro 3, presentes na página 19. Então, vocês vão voltar lá para a página 19, onde a frase está dizendo o seguinte: Frida, seja forte. Ágata, não se esqueça de brincar. Os verbos seja e esqueça estão no imperativo. Eles estão empregando uma ordem, eu estou falando para ela ser forte. Eu estou impondo para que ela seja dessa forma. Então, o que esses verbos expressam? Aí vocês vão escrever aqui. Então, como já foi comentado no texto biográfico, não é comum vermos o uso desse modo verbal, pois esse uso ficará inadequado em uma narrativa sobre a vida de alguém. Ou seja, geralmente no texto lá, quando vocês estudaram biografia, não se utiliza os verbos no imperativo. Por quê? Porque é inadequado, fica muito rude eu escrever como se eu estivesse dando ordem, impondo a vida da pessoa, que a pessoa deveria fazer, tem que fazer aquilo. Então, não é adequado a utilização dos verbos no imperativo. Tá? Então, chamamos de modo imperativo a forma verbal que expressa a noção de ordem, de pedido, de sugestão, quando eu dou um conselho ou estou suplicando algo para a pessoa. Suplicar é quando você pede daquela maneira exagerada. Então, pelo amor de Deus. Geralmente as mães falam assim, né? Pelo amor de Deus, meu filho, não apronte mais na escola, não faça mais isso com o seu colega. Então, é uma súplica, ela está pedindo aquilo, ela está, na verdade, né, pedindo com muita vontade. Isso é súplica. Então, nesses casos, há alguém responsável por fazer esse pedido e há outra alguém a quem essa pessoa se dirige. Então, como eu falei, esse pedido sempre vai ser para alguém, sempre vai se dirigir a algum terceiro, alguém de fora vai estar envolvido. Então, o imperativo tem duas formas. A forma afirmativa, que é quando eu digo algo afirmando ou dizendo sim para alguém. Negativo geralmente vem acompanhado do não, tá? Então, olha, viaje pela Europa, eu tô afirmando, vá, faça isso. Agora, o negativo, ó, não viaje, eu tô dizendo para você não fazer, ok? Então, depois de compreendermos a função dos modos e tempos verbais, é preciso saber reconhecê-los da forma como os verbos são escritos. Por isso, vamos estudar a desinência. Desinência é a terminação do verbo. Como o verbo ele termina, ok? Geralmente é como o verbo termina. E o radical é como o verbo começa, ok? Radical ou raiz é como o verbo começa. Desinência é como ele termina. Então, tem algumas questões para vocês estarem respondendo aí. A primeira,
Releia os fragmentos da biografia de Frida Kahlo e da autobiografia de Agatha Christie. Lembra que biografia é quando eu escrevo a história de alguém, tá? Então, é a visão de uma terceira pessoa. Então, eu vou escrever o que essa pessoa, os principais pontos da vida dessa pessoa, de trabalho, da questão pessoal, se ela veio a óbito até o momento da morte, enfim. Se não, o que ela está fazendo atualmente. E a autobiografia é quando a pessoa escreve a história dela mesma. Então, vocês vão reler os textos na seção Hora da Leitura, das páginas 8 a 9, e responder as questões 1 a 4. Então, sobre as afirmações a seguir, vocês vão assinalar V, se for verdadeiro, ou F para falso. No trecho, queria ficar sozinho para buscar inspiração, o verbo destacado está no pretérito imperfeito do subjuntivo, porque se trata de uma possibilidade, ou seja, uma ação que pode ser, né, que para ela acontecer precisa de algo, né, de uma possível ação, de uma possibilidade, de algo que provoque. A mãe de Frida Kahlo a ensinou a fotografar. A carreira de Frida, a mãe de Frida Kahlo a ensinou a fotografar. Isso é verdadeiro ou falso? Isso está sendo falado lá no texto, tá? A carreira de Frida foi escolhida por acidente. Aí você vai marcar se é verdadeiro ou falso. Na frase, eu pinto a minha própria realidade, o verbo destacado está no futuro do presente do indicativo, porque a afirmação é o fato que acontecerá no futuro da narrativa. Aí vocês vão marcar se é verdadeiro ou falso. No trecho, jamais teve importância no mundo de minhas árvores, o verbo em destaque está conjugado no pretérito perfeito do indicativo, porque indica um fato de uma lembrança passada relacionada à sua infância. Agatha escrevia romances policiais desde a infância. Ok? Aí, o segundo quesito, vocês vão marcar a alternativa correta. Então, a partir da leitura da biografia de Frida Kahlo e do box, saiba mais, página 9, a respeito da pintora, pode-se afirmar que a Frida teve uma vida, no geral, tranquila, que lhe permitiu seguir a carreira sem dificuldade. Então, de acordo com o texto, pode-se afirmar que Frida não teve nenhuma dificuldade no processo da carreira dela, na vida dela, ela teve uma vida muito tranquila. Letra B. Os aspectos biográficos da pintora não influenciaram na sua escolha de carreira. Então, assim, a vida dela, o que ela presenciou na casa dela, a educação dela não influenciou na escolha da carreira. Ela escolheu porque ela gostou, enfim, quis. Letra C. Os aspectos biográficos influenciaram na obra que ela criaria. Então, os aspectos da vida e obra, né, da vida dela, o que ela presenciou durante a infância, adolescência, enfim, influenciou sim nas obras que ela criou. Ou letra D, Frida Kahlo se curou da doença pintando. Então, a partir do momento que ela pintou, houve a cura da doença. Aí vocês vão marcar a alternativa correta. Terceiro, a partir da leitura da autobiografia sobre o interesse de Agatha pelo jardim, assinale a alternativa correta. Ela subia nas árvores do jardim para poder ver tudo que estava fora da sua casa. Então, essa alternativa aí está correta. Ela fazia isso, de acordo com o texto, cabe a autobiografia dela ou não. Letra B. Sua parte favorita do jardim era a horta, porque ela podia se deliciar comendo framboesas e maçãs verdes. Isso, de acordo com o texto, aconteceu na vida dela. Ela fazia isso. Letra C. Gostava muito do bosque, por ser esse um local alegre e iluminado. Vou marcar. A letra D. A aranha que aparece para atrapalhar seu aniversário havia vindo do bosque. Aí vocês vão marcar.
O quarto quesito: em que situações você consultaria uma biografia como a de Frida Kahlo, por exemplo? Isso é uma, né? Então, se não couber aqui a resposta, vocês podem estar respondendo no caderno, tá? O quinto quesito: observe os verbos em destaque nas sentenças a seguir e identifique tempo e o modo em que se encontram. Então, lembrando que o tempo, passado, presente ou futuro, né? Podem colocar pretérito aqui também. E o modo, se é imperativo, indicativo ou subjuntivo. Aí vocês podem, né? Vocês vão, aliás, estar colocando aqui na segunda coluna. Então, a primeira frase, ó. Os pais de Frida tiveram que cuidar dela após o acidente. Que tempo se encontra o verbo ter, né? Ele está no pretérito, presente ou futuro. E ele está em que modo? Indicativo, subjuntivo ou imperativo. Aí vocês vão estar colocando aqui. Segundo, a mesma coisa. É preciso que Frida fique quieta e imóvel. Aí vocês vão identificar o tempo ou o modo ao qual o verbo pertence. Terceiro, Agatha queria explorar o que havia para além da sua casa. Aí vocês vão estar fazendo o mesmo processo. O próximo, Frida agora seria uma artista. Aí vou marcar aqui o tempo e o modo. Crie, Agatha. Tempo e o modo. Quando Agatha crescer, será uma grande romancista. Tempo e o modo, a mesma coisa. As frutas são colhidas na horta do jardim. Mesma coisa. O sexto, complete as lacunas do texto abaixo, conjugando os verbos adequadamente. Atente às informações solicitadas de pessoa, verbo, tempo e modo. Como no exemplo, ó, Frida pintou, porque ele está pedindo o verbo pintar e está pedindo o verbo no pretérito perfeito. Um belo quadro. E o verbo ficou na terceira pessoa porque eu estou me referindo a Frida, ou seja, a ela. Então, aqui, ó, meu nome é Frida Kahlo e ele está pedindo o verbo ter na primeira pessoa eu e o tempo e o modo aqui, ó, pretérito perfeito, tempo, do indicativo, modo, tá? Alguns problemas durante a infância. No entanto, meu pai o verbo é ajudar, no pretérito imperfeito de indicativo. Ah, mas em que pessoa esse verbo vai ficar? Primeira também, porque olha aqui, ó, o pronome complemento é me, ou seja, me se refere a mim, a primeira pessoa, a eu. Ensinando-me a fazer fotografias, mas nessa época eu ainda não, o verbo a mesma coisa, o verbo saber na primeira pessoa, pretérito imperfeito, nesse caso agora do indicativo, ou seja, o verbo vai estar no passado. Que, agora o verbo é a mesma coisa, a primeira pessoa é eu, o verbo que está pedindo é o ser no futuro do pretérito. Uma artista. Quando eu crescer, né? O verbo é primeira pessoa também, o verbo é crescer no pretérito perfeito. Acabei sofrendo um acidente. Por isso, se eu, o verbo é conseguir, e agora no futuro do subjuntivo, usar esse obstáculo para produzir obras ainda melhores, aí, ó, o verbo agora é ser, no futuro do presente de indicativo, conhecida em todo o mundo. Então, aqui, ó, leia atentamente as frases a seguir para responder as questões 7 e 8. Então, a primeira frase. Assumi minha decisão. Serei artista. Segunda, assumi o que fareis. Sereis artista ou não? Sétimo, a forma verbal assumir é igual em ambas as frases. Tá vendo que o assumir tá igual. Porém, em cada situação, o tempo, né, está diferente.
a pessoa também. Então, responde: em qual pessoa, tempo e modo o verbo assumir está conjugado em cada uma das frases, na primeira ou na segunda. Tá? Oitavo, explica a diferença de sentido entre o primeiro assumir e o segundo. Que sentido ele está empregando na primeira frase e que sentido ele está empregando na segunda. Aí vocês vão marcar. Marcar não, vão escrever. Nono, observe a imagem a seguir. Trata-se de um atleta que conseguiu vencer uma grande competição. E imagine sua história de vida para chegar até esse momento e elabore sua biografia. Então, vocês vão elaborar a biografia dessa pessoa, imaginando como ela chegou até aqui, ó, no primeiro lugar desse pódio. Pode ser numa corrida, pode ser um ciclista, pode ser uma profissão aí que vocês imaginarem aí, tá? Então, tem que conter 2 verbos conjugados no pretérito imperfeito, ou seja, no passado. Um verbo na biografia, tá? Um verbo conjugado no pretérito imperfeito do indicativo. Então, isso aqui vocês vão fazer no caderno, tá? Um verbo conjugado no presente de indicativo e um verbo conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo. E isso tudo tem que conter no texto de vocês, que vocês vão estar fazendo no caderno, ok? 10º, compare o verbo em destaque da frase a seguir com as abaixo relacionadas. E minha mãe dissera, é uma aranha que dá sorte. Ágata, um bom augúrio para o seu aniversário. Verifique observando os verbos destacados nas alternativas qual se assemelha ao verbo dissera em relação ao tempo que esse verbo tá e ao modo. Então, se ele tá no passado, no presente ou no futuro, né? O verbo aqui vocês vão analisar, que chega próximo a esse. E qual modo? Subjuntivo, imperativo ou indicativo. Então, primeiro, ó, eu era criança quando brincava no jardim. Se esse verbo ser, né, no caso, estiver aproximado dele, em tempo e modo, vocês vão marcar, senão não. Segundo, minha mãe desejara um feliz aniversário para mim. A mesma coisa, se estiver próximo, aí vocês marcam, senão não. Todas as crianças brincaram no bosque. Então, é uma alternativa só, tá, pessoal? Vocês vão ver qual que tá certo. 11º, assim eu quereria a minha última crônica, que fosse pura como esse sorriso. Fernando Sabino. Assinare a série que estão devidamente classificadas as formas verbais em destaque. Então, fosse quereria, o primeiro quereria tá no futuro do pretérito e o segundo fosse tá no presente do subjuntivo, se tiver, aí vocês vão marcar, né, a letra. E a letra B, ó, pretérito mais que perfeito, o primeiro, ele tá no pretérito mais que perfeito, e o segundo está no pretérito imperfeito do subjuntivo, aí vocês vão marcar, né, se for a letra B. Letra C, para pretérito mais que perfeito e presente de subjuntivo. Letra D, se for futuro do pretérito aqui e no segundo for pretérito imperfeito do subjuntivo. E a letra E, pretérito perfeito ou futuro do pretérito, tá? Se ambas as sequências estiverem aqui combinando. 12º, assinale a frase em que aparece o pretérito mais que perfeito do verbo ser. Não seria o caso de você se acusar? E aí, aparece aqui o verbo ser no mais que perfeito. Quando cheguei, ele já se fora, muito zangado. Letra C. Se não fosse ele, tudo estaria perdido. Letra D. Bem depois se soube que não fora ele o culpado. Se for, vocês vão marcar. Letra E.
Embora não tenha sido divulgado, soube-se do caso. Se for, marca. E o 13º, ó. Em todas as alternativas, a lacuna pode ser preenchida com o verbo indicado entre parênteses, no subjuntivo, exceto, ou seja, de todas elas, uma está errada, uma não vai se encaixar, o verbo não vai encaixar, não vai fazer sentido se eu colocar ele aqui, no subjuntivo. Então, olhou para o cão enquanto esperava aqui ler, o verbo é abrir. O verbo abrir, conjugado aqui no subjuntivo, em qualquer tempo e modo, ele não está especificando qual. Mas, independente do modo, aliás, do tempo, perdão, porque o modo é subjuntivo, tá? Independente do tempo, se for futuro do subjuntivo ou presente, enfim. Eu encaixar aqui vai fazer sentido, beleza. Não é a alternativa que está sendo pedida. Se não fizer, é a alternativa. Aí vocês vão marcar, só tem uma, tá? Então, letra B. Por que foi que aquela criatura não, com franqueza? Letra C. É preciso que uma pessoa se trancar, né, o verbo, para encurtar a despesa? Deixa de luxo, minha filha. Será que o que Deus... será o que Deus... Aí, se o verbo querer, se não. Se isso o verbo é ser, possível, procuraria a roupa. Aí, vocês vão ver a alternativa onde o verbo entre parênteses não coincide e vão marcar, tá? Essa é de marcar X também. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas no meu Instagram, professora Iana. Palavra-chave é imperativo. Beijo, meus amores, e até a próxima aula.